Seja muito bem-vindo, mais um programa Força de Deus começando. Você é o nosso convidado especial para estar aqui assistindo, rezando com este programa, porque é um programa que faz a gente rezar também. É muito bom ter você aqui na TV Século XXI, te acolho com muita alegria. Quero acolher você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito, mas muito bem-vindo. Meus queridos, esse programa, cada semana, a gente vai aprofundando algo sobre a Sagrada Escritura. Então, quem está aqui pela primeira vez, é um programa para aprofundarmos a Sagrada Escritura. O livro mais importante das nossas vidas. O livro que o próprio Deus deixou para nós. É com muita alegria que eu quero já acolher Dom José Falcão conosco. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, Frei Gilson. A alegria também é minha. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos lá, minha gente? Está preparado? Está com a sua Bíblia na mão? Está com o seu caderno de anotação? Eu sei que muita gente ouve no carro, ouvindo para o trabalho, mas é importante depois rever de novo e fazer algumas anotações, ler a Bíblia, aquela coisa toda que é importante. Nós estamos estudando o quê? Por que 4 evangelhos? Quem definiu que é 4? Quem definiu este número? Porque você sabe, já estudamos isso, que naquela época haviam outros evangelhos. Muita gente escrevia. E no último programa, chegamos a ver que tinha o evangelho de São Tomé. E que foi escrito pelos hereges, para enganar. Então tinha disso na época também, gente que queria enganar, gente que queria ensinar doutrinas perversas, doutrinas agnósticas, doutrinas daquele tempo. E então, homens de Deus foram dizendo o que de fato era verdadeiro e o que não era verdadeiro. E como é que eles definiam isso? Pela a ligação com os apóstolos. E aí Dom José Falcão está nos fazendo ver pessoas que viveram em tempos muito próximos aos apóstolos. Está sendo impressionante, se você não viu os programas anteriores, é preciso que você vá lá ver. Então eu quero dar sequência, porque no programa anterior, Dom José nos fez ler Ezequiel, capítulo 1, versículo de 4 a 10. Porque vimos que na Bíblia não temos uma prova clara e evidente de que são 4 evangelhos e esses 4. Mas me parece que Dom José quis mostrar na Sagrada Escritura uma forma alegórica de como a igreja viu algumas coisas em Ezequiel 1, de 4 a 10. Isso já fizemos no programa passado. Mas para hoje ficou Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Inclusive Dom José falou que ia mostrar para nós os animais que foram mostrados em Ezequiel, por isso que estamos em um cenário diferente, e o programa vai ser bom demais, promessa cumprida, Dom José Falcão, estamos aqui na expectativa de saber o que vamos aprender hoje. Os padres da igreja enxergam na interpretação espiritual alegórica, textos da Escritura, realidades que já eram comum, normal, patentes, evidentes no seu tempo. No caso, os 4 evangelhos que já eram, esse número já era um consenso da igreja no tempo dos padres da igreja. Aliás, tempos bem remotos. A primeira interpretação que foi dada por um padre da igreja desse texto, que foi citado pelo Frei Gilson, o último citado no programa anterior, a imagem de 4 seres que apresentavam possuir forma humana, é o que narra a profecia de Ezequiel, capítulo 1. Esses 4 animais, eles tinham figura humana, todos os 4 tinham uma face de leão pela direita, os 4 tinham uma face de touro pela esquerda, os 4 têm uma face de águia. Homem, touro, leão e águia. 4. Agora vamos ao texto do Apocalipse para enxergarmos, não existe acaso na Bíblia, não existe. Um cristão, um apóstolo, faz uma leitura
enxergando Cristo nessas 4 realidades. Frei Gilson, por favor, Apocalipse capítulo 4, versículo de 6 a 7. Por que o número 4 é importante para os cristãos? Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Então, os animais são os mesmos de Ezequiel, capítulo 1. Eu recomendaria uma leitura completa do capítulo 4 do Apocalipse de São João. É a cena que São João experimenta, o Apocalipse todo é fruto das visões que São João teve na ilha de Pátimos, para onde ele fugiu quando da perseguição que o Império Romano, no Império de Domiciano, de 85 de 81 até 95, a igreja foi perseguida. E a perseguição chegou até Éfeso, onde São João era bispo, e ele foge para a ilha de Pátimos. Em Pátimos ele tem essas visões. Vale a pena vocês lerem todo o capítulo 4, mas fiquemos aqui com essas 4 figuras. São João aqui não diz nada de novo. São João aqui está reproduzindo os mesmos 4 animais citados em Ezequiel, capítulo 1. Esses 2 textos vão ser fundamentais para que a igreja enxergue nessas 4 figuras os 4 evangelistas. Quem primeiro vai fazer essa leitura espiritual, essa leitura alegórica, espiritual alegórica, é Santo Irineu, bispo de Lyon. Santo Irineu foi recentemente proclamado doutor da igreja pelo Papa Francisco. É um bispo que foi discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna. Pelo Papa Francisco? Francisco. Nossa, é muito Francisco, recente. sim, foi proclamado doutor da igreja. 2020, se não me engano. 2020 ou 2022? Acho que 2022. Vamos passar isso a limpo. Peço à minha assessoria que digite Santo Irineu, bispo de Lyon, para sabermos qual foi o ano em que Papa Francisco o proclamou doutor da igreja. E certamente a informação vai chegar aqui antes de terminarmos esse bloco. Por que eu decidi, com o Frei Gilson, mudar o cenário? Justamente porque atrás do Frei Gilson tem 2 vitrais. E atrás de mim, mais outros 2. Atrás do Frei Gilson, vocês podem ver, peço ao Davi, que está com aquela câmera ali, que mostre primeiro a figura de São Marcos. A figura de São Marcos é aquela onde tem um leão. São Marcos tem um leão. Está vendo aí? Está aparecendo, né? Espero que sim. Agora, o Davi vai mostrar, do lado direito de Frei Gilson, tem o outro evangelista. É o evangelista São Lucas. E vejam ali aos pés de São Lucas tem um touro. Depois a gente vai ver por que desses 4 animais, esse animal, o touro, foi associado a São Lucas. E aquele leão foi associado a São Marcos. Agora, atrás de mim, aqui é a dona Luciana que está naquela câmera, vocês estão vendo os 2 apóstolos de Jesus Cristo, autores do Evangelho. São Mateus, a figura de um homem aos pés dele, e a figura de São João é uma águia aos pés dele. Então temos aqui as 4 figuras citadas por Ezequiel no capítulo 1 e citadas identicamente por São João no seu Apocalipse. Por quê? Antes de respondermos o porquê, e o porquê vai estar nesse magnífico texto que vai ser lido integralmente no próximo bloco, na sua obra Adversus Hereses, em latim, em português, Contra as Heresias. É a primeira interpretação que comprova que os evangelhos, no tempo de Santo Irineu, já eram
tidos como 4, não menos e não mais. O bonito é exatamente a gente compreender exatamente isso, porque esse animal é associado a esse evangelista e não aos outros. É isso que vai encantar a gente. Depois de Santo Irineu, a gente vai ver São Jerônimo fazendo a mesma leitura, outro doutor da igreja. Depois a gente vai ver Santo Agostinho, 7 ou 8 interpretações dele completamente diferentes. Depois a gente vai ver São João Crisóstomo e assim por diante. Então a gente vai unir todos os padres da igreja e muitos desses doutores. Espera aí, é impossível que você negue que a igreja já tinha nessa época a convicção de que os evangelhos eram 4, nem menos nem mais. Esse número, 4, nem menos nem mais, não aparece, quanto aos evangelhos, no Novo Testamento. O ano que o senhor se referiu ao Papa Francisco, 2022. 2022. Ano atrasado, então, o Papa Francisco nomeou Santo Irineu, doutor da igreja. Isso, já chegou a resposta. Gente, impressionante. Vamos dar um breve intervalo e nós vamos para o nosso segundo bloco. O programa só está começando. Estamos de volta ao programa Força de Deus, seja muito bem-vindo. Está sendo maravilhoso o programa de hoje, maravilhoso. Dom José nos fez ler Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Começou a nos explicar sobre os 4 evangelistas no animal atribuído a cada um deles. E começou a falar de Santo Irineu, do grande Santo Irineu. E já vou deixar, já vou perguntar para ele o que Santo Irineu tem a acrescentar nessa realidade para nós. Foi o primeiro padre da igreja, hoje doutor da igreja, depois de Papa Francisco, com Papa Francisco, a fazer essa leitura espiritual alegórica de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. Então, essa identificação desse evangelista com esse animal, quem primeiro fez? Santo Irineu. Aqui está a citação, a sua famosa obra, já traduzida em português, aqui no Brasil, Contra as Heresias, livro 3, capítulo 11, parágrafo 8. Os evangelhos não são nem mais nem menos do que estes 4. Com efeito, são 4 as regiões do mundo em que vivemos, 4 são os ventos principais, e visto que a igreja é espalhada por toda a terra e como tem por fundamento e coluna o evangelho e o espírito da vida, assim são 4 as colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Por isso, é evidente que o Verbo, artífice de todas as coisas, que está sentado acima dos querubins e mantém unidas todas as coisas, quando se manifestou aos homens, nos deu um evangelho quadriforme, sustentado por um único Espírito. Por isso, Davi, ao invocar a sua vinda, diz: Tu que te assentas acima dos querubins, aparece. Ora, os querubins têm 4 aspectos, e suas figuras são a imagem da atividade do Filho de Deus. Ele diz: o primeiro animal é semelhante a leão, Apocalipse 4:7, caracterizando o poder, a supremacia e a realeza. O segundo é semelhante a novilho, manifestando a sua destinação ao sacrifício, ao sacerdócio. O terceiro tem rosto semelhante a homem, o que lembra claramente a sua vinda em forma humana. E o quarto assemelha-se à águia que voa, sinal do dom do Espírito que sopra sobre a igreja. Os evangelhos, portanto, correspondem a estes animais, acima dos quais está sentado Jesus Cristo. Um conta a geração preeminente, poderosa e gloriosa que tem do Pai com estas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. É por isso que este evangelho está cheio de pensamentos sublimes, pois este é o seu aspecto. O evangelho segundo Lucas, portador de caráter sacerdotal,
Começa com o sacerdote Zacarias, que oferece a Deus o sacrifício do incenso, porque já estava pronto o vitelo gordo que devia ser imolado por causa da volta do filho menor. Mateus, por sua vez, narra a geração humana dizendo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E em seguida, a origem de Jesus Cristo foi assim. É, portanto, o evangelho da humanidade de Cristo. Por isso, Jesus é constantemente apresentado como o homem humilde e manso. Marcos, por sua vez, inicia pelo espírito profético que do alto investe o homem, princípio do evangelho conforme está escrito no profeta Isaías, dando uma imagem alada do evangelho. Por isso, exprime-se de maneira concisa e rápida. É o estilo profético. É assim que o próprio Verbo de Deus falava conforme a sua divindade e glória aos patriarcas que viveram antes de Moisés. Aos que viveram no tempo da lei, conferia função ministerial e sacerdotal. Em seguida, quando se fez homem, para nós enviou o Espírito Celeste a toda a terra para nos proteger com suas asas. Em suma, da forma como se apresenta a atividade do Filho de Deus, assim é o aspecto dos animais. E igual ao aspecto dos animais é a característica do Evangelho. Quadriformes os animais, quadriforme o Evangelho, quadriforme a atividade do Senhor. Por isso também foram concluídas 4 alianças com a humanidade. Uma nos tempos de Adão, antes do dilúvio. A segunda, depois do dilúvio, nos tempos de Noé. A terceira, que é o dom da lei, nos tempos de Moisés. E a quarta, finalmente, que por meio do Evangelho renova o homem e as recapitula todas em si e eleva os homens, fazendo-os levantar voo para o reino celeste. Fecha aspas. Muito bonita a interpretação dele, foi a primeira. E, óbvio, isso causou um impacto tremendo na igreja primitiva, porque ele viveu antes de São Jerônimo. Santo Irineu faleceu, sabe quando? No ano 202. E sabem quando nasceu São Jerônimo? No ano 347. Só São Jerônimo é quem vai retomar isso. Portanto, antes de São Jerônimo, que vai ser o segundo que vamos abordar agora, só Santo Irineu, que morreu no ano 202, enxerga desses 2 textos da Escritura, de uma interpretação belíssima, uma associação, e de fato, quando você olha para o começo do Evangelho segundo Mateus, é a genealogia do homem Jesus. Uhum. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou fulano, etc, etc. Homem. Mostre aqui, dona Luciana, por favor, São Mateus, a figura do homem. Vejam aí. É logo no comecinho do Evangelho segundo Mateus que você vai ver por que São Mateus é identificado com um homem. Agora pulemos para São João, que também está aqui atrás de mim, a águia. São João começa o seu relato lá nas alturas, falando da pré-existência. A águia voando lembra o céu, lembra a pré-existência divina de Jesus. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, etc. Depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que a águia faz quando fica estudando a presa, ela vem do céu e puf, como Jesus desceu do céu e se encarnou no ventre de Maria. Agora você entende. Com Santo Irineu, porque São João é identificado com a águia. Agora você, meu filho, atrás do Frei Gilson, você tem aqui o quê? Você tem o touro, associado à figura de São Lucas. São Lucas começa o seu evangelho no templo. Quem é que está realizando o sacrifício no templo? Que vai acabar ficando mudo, porque duvidou da mensagem do anjo. O pai de João Batista, qual é o nome dele? Zacarias. Ele está no templo, o lugar do sacrifício. O touro era um dos animais, digamos assim, mais nobres que se podia levar para o templo para realizar o sacrifício. O início de cada evangelho tem relação com esses animais. E, finalmente, é São Marcos. São Marcos começa o seu evangelho onde? Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor.
O deserto é o lugar onde fica o leão. O leão da tribo de Judá, que é o objeto da pregação de João Batista, que habitava onde? Nos desertos. Sim. Ficou claro aqui a associação dos 4 animais? Muito. O mérito é de Santo Irineu. Foi a primeira vez. Detalhe! No finalzinho do século II, portanto, 190 e pouco, 199, ele vai morrer no ano 202, a igreja já tem essa consciência. É impressionante, hein? É impressionante como que ele conseguiu extrair isso. Claro que a gente sabe que é inspiração divina, né? Uma coisa dessa não seria possível somente pela inteligência humana, por mais inteligente que a pessoa fosse. É Deus quem vai inspirando, é Deus que vai se utilizando de homens para chegarmos a estas conclusões. Maravilhoso, minha gente, maravilhoso. Com essa explicação de Santo Irineu, de Dom José Falcão, qual é a beleza do que nós estamos fazendo aqui? Você não está só com o Santo Irineu, você está com Tertuliano, Santo Irineu, Eurígenes, Pápias. Então, o que Dom José está fazendo é de uma riqueza gigantesca, porque é fazendo cada um de nós relacionarmos as coisas. Então, isso, Dom José, é maravilhoso. O relacionamento, este texto. E aí, o que Dom José está nos levando a fazer é o seguinte: este texto, depois, olha, só depois de tantos anos, quem vai falar é São Jerônimo. Aliás, é o nosso próximo. Então, no próximo bloco, se Deus quiser, nós vamos já tratar de São Jerônimo. Meus queridos, você está gostando? Eu estou amando. Eu quero aproveitar esse meu momento final para dizer a você o seguinte: a importância de você compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Não é possível que você receba toda essa bagagem. Não é possível que você aprenda tudo que você está aprendendo gratuitamente e fique só com você, tá? Então, é momento de você começar a compartilhar com as pessoas. Por que não a família se reunir? Gente, todo mundo com Bíblia na mão, filhos, esposo, esposa, e vamos escutar esse programa juntos. Esses dias recebi um vídeo de uma comunidade religiosa que juntos estavam assistindo este programa. Então, é hora de você compartilhar. Peço para você. Esse programa tem feito bem a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Compartilhe, diga para as pessoas a importância do programa. Quantas pessoas reclamam? Não, leio a Bíblia e não entendo nada. E aqui está sendo esclarecida muitas coisas, tá bom? Então, é uma alegria ter você aqui. Você que está no canal do YouTube, faça isso agora, já vai compartilhando com as pessoas que são seus contatos. Você que está na TV, como é que eu compartilho na TV, Frei? Então, fica no meu canal do YouTube, fica no canal do YouTube do Dom José Francisco Falcão e também fica no canal do YouTube da TV Século XXI. Ou seja, é só compartilhar. Um breve intervalo e nós retornamos. Programa Força de Deus, uma alegria ter você aqui conosco. Lembrando que hoje nós estamos em cenário diferente aqui para mostrar para vocês os 4 evangelistas e os 4 animais a qual Ezequiel e Apocalipse se referiram, e nós vimos que Santo Irineu, numa leitura alegórica, atribuiu aos 4 evangelistas. Aproveito para dizer que este cenário, né, Dom José Falcão, é de um programa de Dom José Falcão, agora ele sozinho, que se chama Igreja Militante. Você já conhece esse programa? Esse programa já está na TV Século XXI há muito tempo. Todos os programas ficam registrados no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. E, se eu não me engano, é um programa que trata de doutrina católica, é isto? O programa Igreja Militante está no ar desde 2012. Nossa, muito tempo. Portanto, há 12 anos, quase 13 anos. E a proposta dele, pelo menos dos últimos 2 anos para cá, e assim, se Deus permitir, será
nos próximos 10 ou 15 anos, a ideia é comentar, versículo por versículo, os 4 evangelhos. Um estudo com os padres da igreja, minucioso, acredito que isso é inédito na igreja católica, um comentário com os padres da igreja, versículo por versículo, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Impressionante. Olha, então, não sei se você entendeu, imagina os 4 evangelhos e Dom José comentando versículo por versículo. Vale a pena, tá? Mas detalhe, com os padres da igreja, o que enriquece mais ainda. E você não se assuste, porque olha o tempo que é. Eu não tenho mais tempo, é tanto programa, vocês estão fazendo muita coisa boa, não consigo acompanhar. Mas quanto tempo de programa é esse, Dom José? O programa é diário e tem 5 minutos de duração. Retomamos todos os dias, às vezes é preciso, pela riqueza daquele versículo, que a gente dedique 5 programas só para aquele versículo, às vezes 10 programas somente em cima de um versículo, porque são muitos padres da igreja e são muitas as intuições deles, bonitas e não confusas nem conflitantes, mas todas convergentes, uma riqueza tremenda, e convém explorar o que disse sobre esse versículo Santo Inácio de Antioquia, São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, Santo Agostinho, São Jerônimo e assim por diante. A ideia é possibilitar para todos, em cima daquele versículo, o que pensaram os padres da igreja. Aproveito para dizer, e aqui está o meu diretor, já temos agora esse programa que está sendo gravado no dia 1º de julho de 2024, já temos até agora programas gravados que irão ao ar no mês de dezembro de 2026. Já temos programas gravados até aí. E esses programas estão no capítulo 19 de São Mateus. Temos quase 2 anos de gravação aqui, quase 2 anos, e já temos mais 2 anos gravados, então 4 anos só para 19 capítulos de São Mateus. A ideia é, até quando Deus permitir, a gente deixar esse presente para vocês. Isto é, um estudo seguro com os padres da igreja de todos os versículos do Novo Testamento, especificamente os 4 evangelhos. Muito obrigado. De fato, é um grande presente e nós temos que aproveitar, minha gente. Nós temos que aproveitar. Eu me confundi, porque eu falei que era doutrina da igreja, então esse é Bíblia, versículo por versículo. O que é de doutrina da igreja, que eu acho que o senhor tem, é o Eclésia, é isso? Chama Eclésia? Sim, o programa Eclésia vai ao ar toda terça-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, na rede Século XXI. É um programa de doutrina e especificamente sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo por versículo se chama? Igreja Militante. Igreja Militante, o Eclésia, mais de doutrina, mas tem mais. Tem agora um programa que o senhor faz sobre os Salmos. É todo domingo, das 5 às 5h30 da tarde, se chama Luz da Vida. Estamos a comentar todos os 150 salmos, versículo por versículo, também com os padres da igreja. Maravilhoso. Tem este daqui, tem mais algum que eu estou esquecendo? Não, acabou. Tem este aqui conosco. São 4. E vem novidade por aí que a gente não pode falar agora ainda. José. Maravilha. Alguma coisa, diretor? Ah, tá. Ok. Deus abençoe você. Tá aí. Precisávamos fazer isso, porque muita gente não conhecia esses programas. Vamos continuar, meus queridos? Vamos? Tem gente aí querendo aprender mais. Paramos, o Dom José comentou sobre São Jerônimo. Quero perguntar para ele o que São Jerônimo tem a contribuir. Ele que parece que tinha a Bíblia de cor na cabeça. Um grande gênio da Igreja Católica, tradutor da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, santo, presbítero e doutor da Igreja. Algumas informações sobre São Jerônimo. Ele estudou em Roma, onde adquiriu uma vastíssima mesmo, cultura literária, bíblica e teológica. Foi lá que ele recebeu o batismo e, depois de um certo tempo, ele tinha sempre o desejo de vida ascética, vida reclusa, com algumas mulheres, algumas pessoas piedosas. Ele parte para a Terra Santa.
Lá ele é ordenado presbítero. Volta para Roma e, a pedido do Papa da época, São Damaso, ele assume um propósito gigantesco, inédito na Igreja, traduzir a Bíblia para o latim. E aí ele volta para a Terra Santa, se estabelece em Belém, onde nasceu Nosso Senhor, e se retira para a vida monástica, e a sua vida inteira vai ser para explicar a Sagrada Escritura, vários tratados de exegese, várias obras contra também os hereges da época. Um homem de um temperamento muito forte, mas um homem de Deus, um homem ungido, com muita propriedade. A Igreja o proclamou doutor da Igreja. Na sua obra, o Comentário ao Evangelho segundo Mateus, logo no começo, ele vai, muitos anos depois da morte de Santo Irineu, vamos somente recordar qual foi o ano da morte de Santo Irineu, morreu no ano 202. São Jerônimo vai ali por volta dos anos 400, 402, ele escreve essa obra. Portanto, quase 200 anos depois de Santo Irineu. De Santo Irineu até São Jerônimo, ninguém tinha feito aquela interpretação até então inédita, primeira, de Ezequiel capítulo 1 e de Apocalipse capítulo 4. São Jerônimo retoma isso e consolida, isto é, se identifica, se afina com a mesma interpretação do grande, hoje, doutor da Igreja como ele. Que esses 4 evangelhos foram prefigurados muito antes, prova-o também o livro de Ezequiel, no qual se descreve assim a primeira visão. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres. Seus rostos tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. A primeira face de homem simboliza Mateus, que começou a escrever como de um homem, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A segunda, Marcos, no qual se ouve a voz de um leão que ruge no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. A terceira, a do touro, é a que prefigura que o evangelista Lucas situou o começo do seu relato a partir do sacerdote Zacarias. A quarta simboliza o evangelista João, que, tomando as asas de águia e lançando-se com prontidão às maiores alturas, escreve sobre o Verbo de Deus. Mesma interpretação de Santo Irineu, que já havia falecido há quase 200 anos. Já temos, sem dúvida alguma, o consenso da Igreja mais do que consolidado. Muito bom. É uma benção a gente começar, então, a ver a história. Fatos históricos, escritos de homens como esse. E sabe, o Dom José Falcão, quando o senhor falava, quando o senhor foi falando da vida de São Jerônimo, eu fui imaginando a vida de um homem desse que vai para Jerusalém, quer viver uma vida reclusa. E depois o Papa pede, é uma missão dada, você vai interpretar, você vai traduzir a Bíblia. Aí você fica imaginando, a Bíblia está escrita numa determinada língua, e aí para ele traduzir, ele teve que se dedicar a cada palavra, ou seja, o que esse homem aprendeu de Bíblia, o que esse homem bebeu de Deus, o que esse homem foi assistido pelo Espírito Santo para fazer isso, não deve ter sido muito grande a inspiração que ele recebeu. É verdade, estudando a vida de São Jerônimo e analisando as obras dele, é que a gente percebe quão meticuloso ele era ao transcrever na própria língua determinadas expressões e a dizer, naquela versão de Teodosião era assim, nessa outra era assim, etc. E ele, digamos assim, ele é de uma honestidade intelectual tremenda, porque ele sabe que, primeiro, ele gozava de muito prestígio na Igreja
e sabia que suas obras seriam lidas por todo mundo e tinha adversários tremendos, então ele foi muito meticuloso, a obra de uma perfeição indiscutível, tudo aquilo que ele escreveu. Muito bom. Meus queridos, estamos terminando este terceiro bloco, ainda temos mais um bloco, o programa está quase acabando, nós vamos continuar com o São Jerônimo, então não sai daí não, um breve intervalo e nós já retornamos. O nosso último bloco, o programa Força de Deus, está acabando. Vamos aproveitar ao máximo, porque o programa de hoje está bom demais com os padres da igreja sobre os 4 evangelhos. Nem mais, nem menos. Estamos aprendendo isso e está ficando muito claro para nós. Ouvimos falar de São Jerônimo, que se baseia muito no que Santo Irineu já tinha dito dos 4 evangelistas, dos 4 animais. E aí eu pergunto, Dom José Falcão, se São Jerônimo também falou alguma coisa sobre dados dos autores de Mateus, de Marcos, Lucas, de João. Ele falou alguma coisa sobre? Sim, falou. Não foi o primeiro, é verdade, porque Pápias já havia falado, mas não dos 4, falou de Mateus e de Marcos. Depois, nós vimos Orígenes, nós vimos Santo Tertuliano, vimos também São Cirilo de Jerusalém, etc. E essas informações vão se juntando num corpo que vai adquirindo uma solidez tremenda para que se possa afirmar os evangelhos foram 4, e isso não está explicitamente na Bíblia, e os autores dos 4 evangelhos, Mateus não está no Evangelho segundo Mateus, Marcos não está no Evangelho segundo Marcos, Lucas não está no Evangelho segundo Lucas, nem João está no Evangelho segundo João. É a igreja quem afirma isso. E São Jerônimo, que já havia falado no texto anterior, do bloco anterior, associando cada evangelista a um animal de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, agora, na mesma obra, ele nos dá informações preciosas sobre esses autores, respondendo explicitamente a sua pergunta. Vamos ao texto. O primeiro de todos é Mateus, publicano, de sobrenome Levi, que escreveu seu evangelho em hebraico na Judéia, principalmente por causa daqueles dentre os judeus que acreditaram em Jesus e que já não conservavam sombra nenhuma da lei, uma vez que esta deu lugar ao evangelho. O segundo é Marcos, intérprete do apóstolo Pedro e primeiro bispo da igreja de Alexandria, que antes não conhecera o Senhor, porém aquilo que ouvira pregar o seu mestre, São Pedro, narrou mais de acordo com a fidelidade do que com a ordem dos acontecimentos. O terceiro é o médico Lucas, sírio-antioqueno de nascimento, cuja máxima glória está em seu evangelho. Discípulo do apóstolo Paulo nas regiões da Acaia e da Beócia, redigiu o livro indagando alguns fatos bastante antigos e, como ele mesmo confessa no prólogo, relatando mais coisas ouvidas que vistas. O último é João, apóstolo e evangelista, a quem Jesus queria muitíssimo, o qual, reclinado no peito do Senhor, bebeu as mais puras águas dos divinos ensinamentos e foi o único que mereceu ouvir do Senhor na cruz: eis aí a tua mãe. É um testemunho preciosíssimo de uma força, não só por consolidar e reiterar e se associar com todos os depoimentos dos padres da igreja anteriores, a começar de Pápias, que foi discípulo do apóstolo João. Aqui nós estamos, São Jerônimo nasceu no ano 347 e morreu no ano 420. Portanto, tudo
tudo que os padres da igreja disseram, com exceção da interpretação alegórica de Santo Irineu, que foi uma novidade, mas São Jerônimo não só se identifica com os padres anteriores a Santo Irineu, como faz a mesma leitura de Santo Irineu de Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4. E, lógico, nos dá essas informações preciosas. Quem escreveu o terceiro evangelho foi Lucas. Quem escreveu o segundo evangelho foi Marcos, e Marcos foi discípulo de São Pedro. Fala da língua também em que foi escrito o evangelho segundo Mateus. Quem escreveu o primeiro evangelho, primeiro Mateus, depois esse, depois aquele outro. Então, um testemunho precioso de alguém que nada mais, nada menos, ou para dizer muitíssimo, se destacou na igreja primitiva porque foi o primeiro e único que traduziu para a língua latina a Bíblia escrita em hebraico e reiterou do grego, que já havia dos livros escritos em grego, a versão dos 70, traduz os livros de hebraico para o grego e os livros que estão em grego são conservados na língua grega. São Jerônimo, portanto, testemunho precioso, fundamental para a abordagem dessa questão. Por que os evangelhos são 4, nem menos nem mais? A resposta não está na Escritura, em nenhum versículo do evangelho, em nenhuma parte da Bíblia, está na tradição ininterrupta da igreja. E ainda tem mais doutores pela frente. O que eu achei interessante, Dom José, ele chega a citar que, por exemplo, o livro de Mateus foi escrito principalmente por causa daquele dentre os judeus que acreditavam em Jesus. Então, para judeus que acreditavam. Isso, São Jerônimo é preciso aqui, sabe por quê? Porque lendo o Evangelho segundo Mateus, você tem expressões que só os hebreus compreendiam. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso está no Evangelho segundo Mateus. Expressões, costumes, hábitos que eram comuns aos judeus e, principalmente, a abundância de textos da Escritura. Dos 4 evangelhos, Mateus é o que mais cita textos da Escritura, com as quais os judeus convertidos para o cristianismo eram familiarizados. Então, é óbvio, se você tem trato, tem familiaridade com esse texto, é lógico que eu vou escrever, quando eu escrever para você, eu vou citar os textos. Isso é um dos maiores também. Perfeito. Já o Evangelho segundo Marcos tem poucos textos da Escritura, em comparação com São Mateus. Isso significa que Marcos não escreveu tanto para judeus convertidos, mas para pagãos oriundos do paganismo. Lucas também. Porque... Eu fiquei com essa dúvida, porque Paulo e Pedro discutem que Pedro vai falar mais para judeus e Paulo vai falar para os gentios. E mesmo assim o Evangelho de Marcos não é tanto para os judeus, é mais o de Mateus. Que tem textos do Antigo Testamento no Evangelho segundo Marcos, isso é indiscutível. Mas lembremos-nos de que Marcos é o mesmo João Marcos, às vezes chamado somente de João, depois chamado de Marcos, mas não é o 4º evangelista, é o segundo evangelista. Ele era discípulo de São Pedro, mas num mundo onde já havia também muitos pagãos. Tem textos da Escritura do Antigo Testamento no Evangelho segundo Marcos, mas em comparação com o Evangelho segundo Mateus, Mateus tem muito, muito, muito mais. Sim. Muito bom. Só uma questão que eu queria ressuscitar aqui com o senhor também, é a importância de Jerônimo. Martinho Lutero, ele traduz do latim para o alemão, ou ele traduz direto do grego, Martinho Lutero? A versão que Martinho Lutero leva para a Alemanha, ele vai traduzir num castelo, ele leva várias versões. Me parece que a bibliografia, uma bibliografia bem séria, diz que ele leva várias versões. Mas ele traduz principalmente do latim. Ou seja, para ter uma Bíblia protestante, precisou muito se apoiar no todo o trabalho de São Jerônimo. Sim, é verdade. Ele levou o Novo Testamento, e o Novo Testamento tem 27 livros, como eles reconhecem. Mas quem disse que o Novo Testamento tem 27 livros, não menos nem mais? Certamente não foi ele. Sim. Se a Bíblia que ele traduziu conserva 27 livros,
conserva uma Bíblia, um Novo Testamento, com um número que não foi definido pela Bíblia, mas pela Igreja Católica. Não tem para onde correr. Isso é importante, né, meus queridos? Com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, e aqui, graças a Deus, é sempre com muito respeito aos nossos irmãos protestantes, mas é preciso que haja um reconhecimento, né? É ruim quando não se reconhece. Então parece que a Bíblia foi inventada do nada, que agora Martinho Lutero inventou a Bíblia, entendeu? E você tem que entender que Martinho Lutero era um padre católico, que veio de uma tradição católica, entendeu? E, ou seja, olha o que eu fiz essa pergunta para Dom José, a gente já tinha visto isso, mas agora vem a importância, né, de São Jerônimo, na tradução, traduziu do grego para o latim, que trabalho que esse homem não teve. Então, Martinho Lutero, ele se apoiou nesses grandes homens católicos, da Igreja Católica. Então, é preciso que haja muito respeito entre nós, tanto de nós para os nossos irmãos protestantes, mas é preciso que haja respeito pela história que nós estamos vendo aqui. Então, você está tendo a oportunidade de tocar a história. Textos que talvez nunca você teria acesso, textos que talvez você nunca leria na sua vida. Dom José Falcão está nos trazendo aqui de uma forma tão fácil, tão simples. Duvido que você ache isso aqui no Google. Digite no Google tudo que Dom José Falcão está falando aqui. Quero saber o que São Jerônimo fala sobre isso. Você não vai achar. É coisa que está em livros profundos, livros da história da igreja, e que está chegando aqui até você mastigadinho e tudo trazendo uma determinada relação um com o outro. Olha, no programa que vem vai chegar o grande, que nosso bispo gosta muito, que é Santo Agostinho, que é de 354. Estamos chegando no ano dele. Então se prepare porque vem coisa boa. Vamos receber a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.